Rapaziada, bomba, bomba. Pois é, um dos assuntos mais falados e postado aqui também no canal, se você não viu, confere, tá muito legal o react, tá? Foi da treta, né, que, meu, o negócio foi maluco, que foi do Danilo Gentili, o Otávio Mesquita e a Juliana, que ela trabalhava nesse programa do The Noite. E do suposto assédio, de que ela falou, ai, você não me defendeu, Danilo, o SBT foi omisso, eu fiquei com medo de perder meu emprego. E o Danilo amassou, né, a Juliana no vídeo ontem postado na rede social, né? E falando que ele ficou do lado dela, mostrando os áudios e tudo. Então, basicamente, esse é o resumo. O SBT também se prontificou, tá? Depois de todo esse tempo, o SBT só mandou emitir uma nota agora, ainda errou o nome do Otávio Mesquita. A gente vai ver, mas bomba, bomba em primeira mão. Puder deixar o like e comentar aqui. Vou sempre tentar ser a mais rápida de todos para trazer para vocês a informação quentinha. Juliana, em suas redes sociais, respondeu o vídeo do Danilo Gentili. Vamos conferir, rapaziada. No pronunciamento eu estava sendo chamada de oportunista, agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi, eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. Mentirosa, militante que deu facada nas costas. Cara, ele não usou essas palavras, mano. O vídeo dele mostra isso. Que ela foi ingrata, que ele ficou do lado dela. Ou eu tô vendo errado, gente? Eu tô doida. Bom, mas vamos continuar. Eu não vi ele falando isso, né? Eu vi o que eu vi. Ela falando, você não me ajudou porque eu sou preta e pobre. Se eu fosse rica e branca, você teria me ajudado. E os áudios dele contrariando, e naqueles áudios de 2020, dele falando, estamos do seu lado, a gente vai contra tudo, você não deve deixar isso quieto. Vamos continuar. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Quando eu falo que Danilo e o diretor não fizeram nada, era até 2020. E no meu vídeo eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. Mas calma aí. Olha, gente, eu não sei se houve assédio ou não houve. Eu não tava lá. Se for uma brincadeira mal interpretada, enfim. Mas aqui a gente tá falando aí do Danilo, né? Pô, nos áudios dela, de 2020, dá pra ver claramente, pelo menos pela expressão dele e do diretor do programa, que eles não sabiam do peso que tinha. Então, ou ela não se expressou, tanto é que ele mesmo fala que nas vezes que ele perguntava pra ela, ela falava, eu tenho o bode desse cara, eu tenho o bode do Otávio Mesquita, ela falava isso. Mas pelo que ele fala, e ele mostra isso nos áudios, em nenhum momento ela fala sobre a gravidade. Você falar que tem bode do cara é muito diferente de você falar que o cara te assediou. Então, tá muito contraditório, cara. Isso é muito foda, essa situação dela é muito delicada, porque, tipo, ela comprou uma treta com o Danilo Gentili que, eu não sei, mano, da onde tirou, entendeu? Claramente não faz sentido, cara, não faz sentido, tipo, ela demonstrou muita ingratidão. Se ela tiver certa ou errada no negócio, ela se perdeu muito nessa última treta que ela tá arrumando, entendeu? E militando, botando cor onde não tem cor, sabe? Tipo, nessa treta, botando, eu era pobre, não sei o quê, pô, sei, mano, mas vamos continuar. Meu medo
de denunciar o Otávio Mesquita era real, eu tinha medo. Eu não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo com o que pudesse acontecer comigo, de perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro. Eu tinha medo. É real esse medo. Bom, é fato, vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do de noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. E eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde... Mas aqui ela fala que ela foi demitida, meio que isso tem a ver, né? Bom, não sei se é verdade, mas pelo que o Danilo falou e pelo que a gente tá acompanhando o SBT, que tá meio que falindo depois que o Silvio Santos morreu, parece que o SBT tá fazendo um grande corte de gastos, né? Então, aqui ela acusa o SBT novamente de ter demitido ela por conta disso. Do início, eles sabiam, porque quando Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. Isso aconteceu de 2016 até 2020. O que eles não sabiam era da gravidade, tanto que nem eu sabia. Mas o incômodo antes do meu... Tá, mas aí se você... Aqui ela acabou de admitir. Se eles não sabiam a gravidade, linda, é muito difícil você culpar eles de que eles passaram pano, de que eles não te ajudaram. Cara, existe uma diferença imensa, como você falou, de você ter bode do cara e do cara ter te abusado, mano. É, tipo, pô, ela se contradisse muito aqui, sabe? Tipo, eu não sei se, pelo que você mesmo falou, eles não tinham essa dimensão. Você tava escondida no banheiro porque você não gostava do cara, que é o que parece que você não se dava bem com ele, mas pelo que você mesmo fala, eles não tinham essa noção de que você foi agredida, abusada e tal. De novo, passa o pano pro Danilo Gentili, não faz sentido. No pronunciamento eu estava sendo chamada de oportunista, agora eu tô sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi, eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Eu fui com... Tá, aí é o rerun. Bom, mano, a minha opinião, não que alguém tenha perguntado, mas eu quero muito saber a opinião de vocês, rapaziada. Porque esse caso tá muito estranho. Eu vou falar a opinião de quem tá assistindo tudo e acompanhando tudo. No primeiro momento, essa é a minha opinião, né? A gente fica tipo, cara, a gente fica totalmente do lado do Otávio Mesquita e tal. Eu não sei se aconteceu. Só que assim, o que é complicado é, depois de todo esse tempo, nos áudios dela, dá pra ver que aquilo foi um gatilho forte pra ela. E aqui, pra mim, ela tá sendo contraditória e tipo, de alguma forma, arrumando treta. O que eu penso de tudo isso, mano? No primeiro momento, todo mundo declarou um puta apoio pro Otávio Mesquita e tal. Nesse momento, aqueles áudios do Danilo complicam o Otávio Mesquita, tá? Não sei se o pessoal percebeu isso, mas deu pra ver que foi um gatilho muito forte pra ela. E que talvez eles realmente não tivessem essa intimidade, aquilo pra ela machucou e magoou. Só que o que não faz sentido pra mim, de jeito nenhum, ela tá arrumando essa treta com o Danilo, sendo totalmente ingrata e contraditória, cara. Ao invés dela pegar aqueles áudios que o Danilo soltou, que de alguma forma ela fala, olha, nesses áudios dá pra você ver o quanto que eu tava magoado, o quanto que eu tava machucada por causa do suposto assédio. Não, ela não foca nessa parte. Ela foca em falar, não, Danilo, e arruma treta com o Danilo, que até então não tem nada a ver, e que nos áudios ele mostra que não sabia a gravidade de tudo isso. E ela se contradiz de novo nesse vídeo, falando, você
você não me ajudou até 2020. Depois ela fala, mas você não sabia o peso que aquilo tinha sobre mim. E depois ela fala, mas eu me escondia no banheiro? Gata, não dá pra saber, como você mesmo admitiu. E ele falou, uma coisa é você ter bode do cara, outra coisa é você falar, olha, esse cara me assediou. É muito diferente, entendeu? Então, aqui o meu pano tá passado pro Danilo, cara. Não faz sentido ela tá arrumando tanta treta com o Danilo, mano. Eu acho que ela devia estar focando. Eu não sei o que ela quer, entendeu? Acho que ela tá, mano, sendo mal assessorada. Não sei, porque aqui ela está mostrando ingratidão. Pra que ela quer uma treta com o Danilo Gentili, cara? O assunto não era o suposto assédio e tal. Enfim. Bom, depois de muito tempo, o SBT ele mandou uma notinha falando assim: a propósito do episódio envolvendo a senhora Juliana Oliveira e o apresentador Octávio Mesquita, erraram o nome dele, o SBT vem esclarecer que tomou a tempo todas as providências que lhe competia por meio do seu departamento de governança corporativa. Deu essa nota seca aqui. E foi isso. E uma das coisas que viralizou muito foi o que o Léo Lins falou. Tem um videozinho aqui de 4 minutos e 52, que é um resumo que ele falou. Aí ele saiu em defesa do Danilo Gentili e falou que a Juliana cometeu uma injustiça. Vamos dar uma olhadinha. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também, eu não vou ser redundante, se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso, que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa, nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Não quero fazer isso, mas talvez, não quero, não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. O Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes fazendo o que faziam. Por isso, quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. De verdade mesmo, eu fiquei triste em ver a Juliana questionar por que algo aconteceu debaixo do nariz da Danilo e não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Não foi nada. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Bizarro. Cara, o que tá acontecendo? Sério. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. E assim, eu vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente era. Em 2016, de fato, ele não foi ficar do lado dela. De fato. A grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012. Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando isso é uma informação, eu nem sei se da maneira que eu vou falar, é uma informação que já foi comentada publicamente. Mas é óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, ele tem um papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band, com outra produtora, era uma produtora nada a ver com a SBT, era uma produtora argentina, foi feito um concurso para ter uma assistente de palco, e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades. Ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, maravilha, maravilha. E aí, eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Nossa. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Concordo, mano. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque o fato do Danilo ter ajudado, contribuído, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo chocolate, falar qual chocolate eu vou comer na Páscoa. Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro, até no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou pra mim, tô acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada, eu que falei pra fazer. Ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça. Nossa. Essa militância tá doente. Avança pra 2025.
E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, Claro. ela realmente sentiu. E quando todos, todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, pô, eu me senti assediada, eu acho que quem olhasse ia falar, pô, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí, Caraca. envolveu o Danilo, eu True. me senti compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá pra passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Talvez eu prefira acreditar que é isso do que saber ou crer que uma pessoa como a Juliana, por livre e espontânea vontade, trocou o apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo por desprezo e ingratidão. Nossa. Dessa forma. Juliana Cara, o que cometeu o que me deixa mais puta aqui, mano, só pra finalizar toda essa treta, é que assim, é muito complicado, de novo, um tema tão delicado como assédio e essas coisas, de novo sendo tratado de uma maneira esquisita e até banalizada. Porque aqui, dentro de tudo isso, mano, ao invés dela focar na denúncia que ela fez, falar, olha, aquele áudio comprovava a minha dor, não sei o que, não sei o que lá, ela foi querer militar de alguma forma, botando pauta racial, que não tinha nada a ver, claramente, e ainda mostrando ingratidão e arrumando treta com o Danilo. Tipo, eu não sei se ela foi mal assessorada, eu não sei se ela sofreu lavagem cerebral, se é uma briga ideológica, eu não sei, cara. Mas isso pra mim que não entra na minha cabeça. Tipo, ela trouxe isso a público porque ela se sentiu magoada, em tese. Por que ela tá querendo briga com o Danilo, cara? Que não tem nada a ver, sabe? Sendo que a denúncia que ela faz é extremamente grave e é outro assunto. E ela tá colocando umas coisas que não tem nada a ver, cara. Isso só tá prejudicando ela. E fica muito difícil as pessoas darem moral e acreditar nela, entendeu? Então, muito complicado, rapaziada. Muito complicado mesmo essa história. Mas eu acho que não vai acabar por aí, não, rapaziada. Eu acho que vai ter muito mais exposed. Eu fiquei muito curiosa. Eu acho que o Danilo vai botar um monte de coisa na mesa. Porque parece que o Danilo lhe guardou todos os áudios e todas as coisas. Então, estou curiosa pra saber no que isso vai dar. Se você puder, deixa seu like, comenta aqui. Tamo junto. Nós.